Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor de Fisiologia e Biofísica no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E nessa aula nós vamos mostrar para vocês como é gerado o potencial elétrico através da membrana celular, a diferença de potencial elétrico, ou chamado potencial de membrana, que é um fenômeno ou uma propriedade da membrana fundamental para uma série de processos que ocorrem na célula. E esse assunto é um pouquinho complicado para a maior parte dos estudantes e nós vamos usar então aqui uma estratégia que visa simplificar a explicação da bioeletrogênese. Nós vamos começar mostrando uma célula típica que contém na sua membrana uma bomba, uma sódio-potássio ATPase, estequiometria 1:1 para simplificar a descrição. E por meio desse processo de bombeamento iônico, a célula consegue manter uma concentração de sódio no citoplasma muito menor do que a concentração de sódio no extracelular. Então vocês estão vendo que aqui, tipicamente, a concentração é 10 milimolar, ao passo que no extracelular a concentração é mantida pelo rim em 140 milimolar. Mais ou menos o oposto ocorre com o íon potássio, onde, usando como ponto de partida a concentração extracelular de 5 milimolar, a bomba consegue jogar potássio para o citoplasma, mantendo então continuamente uma concentração em torno de 140 milimoles por litro, ou 140 milimolar. Então, com base nessas concentrações iônicas, uma série de processos começa a funcionar, começa a tirar partido desses gradientes de concentração, e nós vamos ver então o que acontece agora se num dado momento nós abrirmos ou incluirmos na membrana celular agora um poro ou um canal iônico seletivo a íons sódio. Isso significa que esse canal ele permite exclusivamente a passagem de íons sódio, não permitindo a passagem de ânions ou de qualquer outro tipo de íon. Então, é mais ou menos intuitivo, observando essa figura, perceber que do lado de fora da célula nós temos 140 milimoles por litro de sódio e dentro 10 milimoles. É evidente que vai então ocorrer uma tendência dos íons sódio de penetrarem do extracelular para dentro do citoplasma. E efetivamente esses íons vão fazer essa viagem, esse caminho, e o que vai acontecer inicialmente é que a célula começa a se encher de cargas positivas, uma vez que as cargas negativas que fazem par com o sódio, essas cargas negativas podem ser íons cloreto, íons bicarbonato ou outros ânions, essas cargas não podem penetrar através do canal de sódio. Portanto, existe então uma tendência, uma força que faz os íons sódio penetrarem no seu canal. Essa tendência ou força é a diferença de concentração. E essa força cria agora uma separação de cargas elétricas. Então vocês estão vendo que as cargas negativas foram separadas das cargas positivas e agora o citoplasma ele está com um excesso de cargas positivas. E nesse momento nós podemos definir então a chamada força difusional, que é uma força derivada da diferença de concentração, ou seja, uma força proveniente ou causada pela diferença de concentração. Ela não é exatamente a diferença de concentração, ela tem uma dependência logarítmica, nós não vamos agora mencionar esse fato, mas o fato é que esta força ela promove a entrada dos íons sódio, e essa força se mantém constante, porque essa força difusional ela depende exclusivamente da razão de concentrações de sódio entre o lado de fora e o lado de dentro da célula. Mas à medida que os íons sódio vão penetrando no citoplasma, e à medida que vai ocorrendo essa separação de cargas, e o citoplasma vai se tornando cada vez mais positivo, nós vamos observar que começa a aparecer agora uma força elétrica. E essa força elétrica, ela
repele os íons sódio. Ou seja, à medida que os íons sódio vão agora querendo penetrar no citoplasma, eles vão sentir agora uma repulsão elétrica e, portanto, a tendência difusional de entrada do sódio vai sendo cada vez mais contrabalançada por uma tendência ou uma força elétrica que tende a excluir os íons sódio do citoplasma. Então, na realidade, o que vai acontecer vai ser um balanço entre essas forças, vai ser um jogo de forças, por assim dizer, e, finalmente, este jogo de forças termina com um equilíbrio. E esse equilíbrio significa que os íons sódio vão penetrar até o momento em que a força difusional atinge o valor de 68,17 mV. Isso aqui é dado pela equação de Nernst. E essa equação ela é uma equação bastante conhecida da eletrofisiologia. E ela diz que o potencial de equilíbrio do íon sódio é igual a uma constante multiplicada pelo logaritmo da razão de concentrações. Então, nós sabemos que a cada razão de 10 vezes de concentrações, nós temos uma diferença de potencial de 60 mV, 59,59 mV, mas nesse caso a razão é 14 e, portanto, essa diferença de potencial, ou esse potencial de equilíbrio do sódio, é exatamente 68,17 mV. Então, no momento em que o potencial aqui dentro atinge esse valor, a força elétrica vai ser tão grande que vai equilibrar-se exatamente à força difusional. Na realidade, a força elétrica ela também é expressa nessa descrição com o valor de 68,17 mV. E essa situação ela permanece estável indefinidamente se não houverem vazamentos de carga e se a bomba continuar funcionando e assim por diante. Então, do ponto de vista didático, nós podemos imaginar então essa célula, que contém apenas um canal ou uma população de canais de sódio, como funcionando como se fosse uma pequena bateria, ou seja, esses canais eles fazem com que a célula gere uma voltagem através da sua membrana de 68,17 mV, e essa voltagem, como vocês estão vendo, ela tem o polo positivo voltado para o citoplasma e o polo negativo voltado para o extracelular, e portanto ela pode ser representada por uma pequena bateria com o polo positivo para baixo e o polo negativo para cima, e a força eletromotriz dessa bateria sendo exatamente 68,17 mV. Evidentemente, essa bateria ela não está conectada a nenhum circuito, portanto ela pode manter essa voltagem indefinidamente. É como se nós comprássemos uma bateria e deixássemos na prateleira durante algum tempo, e a voltagem da bateria permanece constante durante alguns anos, dentro do prazo de validade daquela bateria. Então, esta é a situação que nós vamos encontrar nessa célula hipotética. Naturalmente, a gente não tem uma célula natural com essas características. E agora nós podemos fazer uma outra analogia, que é a analogia hidráulica. Então, esta capacidade que a célula tem de manter essa voltagem permanente, uma voltagem constante, devido a essa distribuição de íon sódio através da membrana, esta voltagem ela pode ser representada através de um pequeno modelo hidráulico, onde nós temos agora um reservatório. Este aqui é um nível de água. Na realidade, esse número aqui está errado, isso aqui de uma figura anterior. Na realidade, esse valor aqui é 68,17 mV. E esse nível de água ele é mantido constante através de um sistema de boia, como se fosse uma caixa de água, uma caixa d'água que nós temos na nossa residência. E vocês vejam agora que esse dispositivo ele está fechado por uma rolha, mostrando que, do modo como ele se apresenta aqui a vocês, nós temos simplesmente uma possibilidade de gerar um nível ou uma pressão de água equivalente a 86 mV, mas essa pressão ou esse fluxo, nós não estamos gerando um fluxo porque esta saída está fechada por uma rolha. Mas se esse sistema for conectado num encanamento qualquer hidráulico,
e essa rolha for retirada, esse sistema vai gerar um fluxo e vai gerar uma pressão equivalente a esse desnível de água. No entanto, apesar de ocorrer uma saída de água por aqui, quando for retirada a rolha, o nível não vai mudar porque esse sistema de boia faz um arranjo de níveis de tal maneira que o nível permanece constante, ou seja, tem uma entrada de água que vai ser acionada pelo movimento da boia. Toda vez que o nível diminui, essa boia liga um sistema que injeta água e o nível permanece constante.